Olha, vocês sabem muito bem que eu costumo gravar esses comentários aqui no final da tarde, né, para apanhar bem o que aconteceu durante o dia. Mas essa manhã de sábado aqui, calor insuportável em Porto Alegre, eu não resisti eh, diante dessas informações truncadas e esses factóides a respeito dessas joias sauditas. Hein? E resolvi fazer esse comentário com vocês aqui, principalmente depois que eu ouvi um depoimento do pastor Silas Malafaia defendendo o presidente Bolsonaro em relação a esse caso aí. Olha, eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: o caso das joias sauditas não é um caso, porque é mais um factoide produzido pelo lulopetismo com o apoio canalha da imprensa marrom e sob o garantismo do ativismo das franjas mais superiores do estamento judicial brasileiro, inclusive do seu entorno, no caso, os segmentos do próprio Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Não é pouca coisa, hein? Eu estou usando uma linguagem aqui meio cifrada, mais sofisticada, mas se vocês ouvirem bem, volte um pouquinho atrás. Vocês vão entender o que eu estou dizendo aí. Bom, mas não é só isso. Desde janeiro, o governo lulopetista incorporou-se ao eixo do mal. Vocês sabem que até o mês de janeiro não tinha governo lulopetista, mas assumiram, tomaram e se incorporou, então, incorporou o eixo do mal e passou a liderá-lo. E é dali que partem a centralidade dos sucessivos ataques à reputação do ex-presidente Bolsonaro. Esses ataques à reputação do ex-presidente Bolsonaro visam desqualificá-lo, reduzir a sua liderança junto à maioria do eleitorado brasileiro. E já produz alguns efeitos aí, como eu percebi, inclusive, nesse sábado, aí, por declarações do presidente nacional dos republicanos, que apoiou o Bolsonaro, que elegeu uma forte bancada às custas do Bolsonaro, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, do senador Mourão. Ele deu uma entrevista ali aos inimigos do Bolsonaro, a Folha, atacando o presidente. Vocês vejam que já está dando resultados aí, né? Eles querem desqualificar o Bolsonaro para reduzir a sua liderança, dividir a oposição. E para isso eles, como dizia a Dilma Rousseff no seu Dilmês, nem que tenhamos que fazer o diabo, né? Bom, eles vêm tentando isso aí. Tentaram durante todo o governo passado, mas não tinham o governo federal na mão como tem agora, né? Mas agora, desde o início de janeiro, eles vieram aí com esses episódios grotescos dos assassinatos das carpas, dos pavões misteriosos do Jaburu, das emas do Alvorada, a Janja reclamando das más condições de habitação do Palácio Alvorada, porque acho que ela preferia a cadeia lá do Paraná, onde fazia visitas íntimas ao Lula, né? É claro que todos querem impor a narrativa de que Bolsonaro é corrupto como eles. Ora, é um velho adágio aquele, né? Se todo mundo é corrupto, ninguém é corrupto, todos são corruptos. Medem, claro, os outros com a sua própria régua suja, né? O governo Lula e Dilma fizeram esse mesmo caminho, né? Acabaram mal, né? Mas fizeram, prejudicaram muita gente, né? Como ficou claro, inclusive, aqui nesse livro aqui, ó, Romeu, Assassinato e Reputação, um crime de Estado. O Romeu Tuma Júnior foi do governo Lula, foi secretário nacional da Justiça sob o Ministério da Justiça do Tarso Genro. Ele conta em detalhes, em 2 livros, como é que os governos do Lula e da Dilma promoveram assassinatos de reputação aqui. Conta, sobretudo, o caso do assassinato do prefeito Celso Daniel. Ele conta em detalhes isso, né? Ele, inclusive, como delegado da Polícia Civil em São Paulo, na época, foi o primeiro delegado a chegar na cena do crime ali. Ele sabe tudo, ele conta, né? E acusa diretamente
o lulopetismo pelo assassinato, né? Mas não é só isso aí, não. Falar muito mais coisa aqui. Vale a pena ler, sabe? Vale a pena ler. Eu trouxe o Romeu Tuma Júnior aqui em Porto Alegre para lançar o livro. Ele lançou. São 2 volumes. Eu recomendo. Tem sebos aí, você consegue, né? Ora, também nesses 2 outros livros que eu vou mostrar para vocês aí, eu conto em detalhes como é o DNA do lulopetismo, quando se trata de assassinar reputações de adversários, como foi o caso aqui no Rio Grande do Sul, durante o segundo governo do Lula, em relação ao governo da Ieda Cruzius, né? Aqui, ó, Cabo de Guerra, aqui, conta em 500 páginas, aqui, fartamente ilustrado, pesquisado aqui. Ninguém rebateu esse livro aqui. Aqui tá mostra bem aí as preocupações que deve ter o Eduardo Leite aqui, que tem sido afrontado pelo Lula e marcou audiência em Brasília, em cima da hora cancelou sem a menor explicação. Mandou ministro para a Ilha Negra ali, não convidou o governador do estado onde foram realizados os atos. Ele não perde por esperar. Porque a Ieda aqui, durante 4 anos, comeu o pão que o diabo amassou aqui, né? O governo Lula tocou para cima dela a Polícia Federal, Ministério Público Federal, olha, próprio governo. Não foi brincadeira, né? E hostilizando o tempo todo, tentando prejudicar o seu governo, né? Esse livro aqui, e mais esse outro aqui que também de minha autoria, mas aqui mais eu traço os pecados originais do petismo na sua primeira grande experiência, 1989. Grande experiência em primeira grande capital do Brasil, Porto Alegre, 1989, e 16 anos seguintes. Vocês podem comprar cada um desses 2 livros, R$80 cada um, bastando fazer o pedido pelo WhatsApp 51999459810. Vou repetir, 51999459810. Para encerrar, eu quero lembrar a vocês que durante seus 2 mandatos, segundo o Tribunal de Contas da União, Lula da Silva recebeu até ali, né, quando foi feito o acórdão ali do Tribunal de Contas da União, 568 presentes. O tribunal mandou devolver, ele devolveu 9. Isso até 2016. Depois disso não tem números. 11 containers com 9.000 presentes ao final do segundo mandato do Lula foram enviados para São Paulo, ficaram alojados em depósitos do Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo do Campo. A OAS pagou os depósitos, né? Paulo Camoto dizia na época, mandou dizer até para o Sérgio Moro, não, pagou porque pedimos esse favor para eles, não foi em troca de nada, não. A Dilma recebeu 144 presentes e devolveu 6 até aquela época. Estava tudo na cooperativa dos assentados de Eldorado do Sul. Bom, vocês podem ler muito mais sobre isso no meu blog polibiobraga.com.br. A Secretaria de Comunicação do governo Lula atual, hoje, sábado, foi instada a falar sobre esses números aí, mas até há pouco, quando eu gravei esse comentário aqui, não tinha respondido. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o povo não é bobo, hein? Conhece a Rede Globo, né? E conhece muito bem também o Lula da Silva e o petismo, né? Mas é sempre importante que se coloquem informações como essa para fazer o contraditório, para que não fique um discurso único aí, impondo uma narrativa que não tem nada a ver com a realidade, que de fato representa uma nova tentativa de assassinato de reputação, dessa vez do presidente Bolsonaro. É isso aí.